Olá, meu querido irmão e meu amigo. Mais uma vez estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, a fim de nos alertar, sermos alertados e avisados quanto às coisas que em breve deverão acontecer. Nós falamos na mensagem anterior, deve estar lembrado, que Deus fez um anúncio, ele deu um aviso. Ele disse que mandaria sobre a face da terra, na época de Noé, um dilúvio. Seria o maior e mais destrutivo acontecimento daquela época, quando ele prometeu que tudo aquilo que tivesse fôlego haveria de morrer. Nós, continuando ainda, falando sobre as manifestações ou a manifestação da justiça de Deus sobre o pecado do homem, nós vamos falar nesta mensagem sobre os últimos avisos. Os últimos avisos de Deus para nós. Nós lemos no livro de Amós, no capítulo 3, versículos 7 e 8, que Deus não fará coisa nenhuma sem que primeiro tenha revelado o segredo do seu coração aos seus servos, os profetas. Deus sempre usou profetas para falar o que ele iria fazer. Aquilo que estava no seu coração, Deus revelava através dos profetas. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita, nós temos a Bíblia Sagrada, através da qual Ele está falando conosco. Mais uma vez, nós vamos ouvir o que Deus vai falar conosco. Quais são os últimos avisos de Deus antes que a pior coisa possa acontecer conosco. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele nos avisa, Ele não nos pega de surpresa, nunca. É por isso que Deus não tem por inocente a ninguém, porque Deus tem falado todos os dias conosco. Nós vamos ler um texto que eu acho muito interessante, no livro dos Salmos, no capítulo 7, versículos 12 e 13, Deus disse o seguinte: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Deus, como um homem de guerra, como Senhor da justiça, Ele está falando muito sério conosco. Ele está dizendo, se o homem não se arrepender, se o homem não se converter, se ele não se voltar para mim, através da minha palavra, do aviso que estou dando, olha, eu vou preparar a minha arma mortífera. Aliás, ele diz, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais. Deus, na verdade, está nos avisando com muita seriedade. Vamos orar mais uma vez, pedindo aqui, queridos, a graça de Deus para entendermos este assunto que é muito importante para as nossas vidas, porque é Deus falando conosco. E quando alguém fala conosco algo que é importante, nós precisamos de uma compreensão de tudo aquilo que está sendo dito. Então, Deus está falando conosco agora. Vamos então orar, pedindo a Deus, pedindo a Ele que nos dê a graça de compreender o seu aviso, o seu último aviso. Oremos então, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra santa, poderosa, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que, através da qual o Senhor está falando conosco. Pai, o Senhor conhece que nós não somos capazes de compreender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor diz, mas queremos que o Espírito Santo do Senhor esteja usando esta palavra neste momento para falar ao nosso coração, abrindo as nossas mentes, abrindo a Deus o nosso entendimento, para compreendermos o que o Senhor quer dizer a nós. Abençoa aquela pessoa ou estas pessoas que estão me ouvindo neste momento. Abençoa suas vidas, suas famílias, seu trabalho, seu dia. Conduze-as, ó Deus, pelo Espírito do Senhor, sobretudo levando-as a um arrependimento profundo e a uma conversão ao Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, no texto que lemos de Salmos, Deus foi muito contundente, não foi? Ele disse, olha, se o homem não se converter,
eu já preparei as armas mortíferas. Deus está pronto neste momento para executar a sua palavra. Ele disse na mensagem anterior, nós ouvimos ele dizendo que estava preparando para mandar um dilúvio sobre a face da terra, através do qual ele colheria tudo aquilo que tinha vida, e tudo expiraria, tudo morreria, por causa do dilúvio que ele mandaria sobre a face da terra. Olha, é bom lembrarmos que Deus não é homem para que minta, não. Deus não é homem para voltar atrás daquilo que diz. Ele não é homem para se arrepender. Não, quando é para o nosso bem, ele muda de pensamento, ele pode mudar aquilo que prometeu, o mal que prometeu, ele pode até mudar quando há também mudança em nós. Quando há mudança em nós, então ele volta atrás daquilo que prometeu, de todo o mal que ele prometeu, ele pode retribuir isso através do bem. Porém, ele não é homem para mentir. Ele disse através do profeta Isaías: toda palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Ela vai cumprir aquilo para qual eu designei, para qual eu enviei. E ele disse para nós: se vocês não se arrependerem, eu já preparei armas mortíferas. O arco está armado e eu dispararei essas armas contra vocês. Ele foi muito sério conosco. Ele não está brincando conosco, porque ele sabe que ele está lutando contra o pecado, contra a arma mortífera de Satanás, que é o pecado. Por isso ele se levanta nessa mensagem de hoje para dar a ti, para dar a mim, os últimos avisos antes que a maior catástrofe venha acontecer, que nós vamos ver na próxima mensagem, aquilo que ele anunciou na mensagem anterior. Olha, nós lemos no livro do profeta Isaías. Vou fazer questão de ler para o amigo, para o irmão, no livro do profeta Isaías, no capítulo 13 especialmente, o Senhor Deus se levanta e ele vai dizer para nós no versículo 11, abertura do versículo 11 do capítulo 13. Visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. Existe algo mais sério, mais claro do que isto? Quando você recebe o aviso de alguém que vai lhe fazer uma visita: eu vou estar em tua casa tal dia, tal hora. O que você faz? Você se previne, você se prepara para receber a visita que foi anunciada pelo seu amigo, pelo seu parente, pelo seu conhecido. A única diferença do aviso de Deus é que ele não marca o dia, ele não marca a hora. Mas é necessário que nós atentemos para a palavra do Senhor quando ele nos dá alguns avisos. Na mensagem anterior, repito para não esquecermos que nós estamos caminhando para o acontecimento, ele disse: eu mandarei um dilúvio sobre a terra. Agora, mais uma vez, ele se levanta e diz: eu visitarei sobre o mundo a sua maldade. Eu vou visitar a maldade do mundo. Ele não está dizendo que vai visitar o zoológico para ver os animais de estimação, ou os animais exóticos, os animais bonitos, lindos. Ele não está dizendo que vai nos visitar ou visitar a nossa família para ver como está o andamento da nossa família. Ele não está dizendo que vai visitar a sua igreja para ver como está andando a sua igreja. Ele disse: não, eu vou visitar o mundo, a maldade dele. E vou me levantar para fazer uma visita ao mundo. E sobre os ímpios, eu vou visitar sobre a sua iniquidade. Ele está dando um aviso muito sério. O mundo está infestado. Satanás tem infestado o mundo do pecado. O mundo está sendo destruído por Satanás. E o mundo não é de Satanás. O Salmo 14 diz que a terra pertence ao Senhor, a sua plenitude e tudo aquilo que existe nela pertence ao Senhor. Mas Satanás, como intruso, ele tem entrado.
O homem não pertence a Satanás. A Bíblia deixa muito claro no livro do Gênesis que Deus criou o homem para a sua glória. Deus criou o homem para a sua habitação em espírito, como coroa da sua criação, para cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado. Satanás, como intruso, ele entrou na nossa vida. E por isso nós fomos contaminados pelo pecado. E Deus está dizendo, eu vou visitar o mundo por causa da maldade e o homem por causa dos seus atos pecaminosos. Querido, Deus está mais uma vez nos dando o último aviso para que ele possa cumprir aquilo que ele prometeu lá em Gênesis capítulo 6. No capítulo 14, ainda do profeta Jeremias, ele continua falando conosco. O capítulo 14, verso 22, ele diz para nós, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. Deus promete realmente uma catástrofe mundial. Ele está nos avisando. Ele diz que o pai, o filho, o neto, o avô, todos serão exterminados. Ele vai se levantar contra a maldade do homem. Ele não vai se levantar contra o pecador. Ele vai se levantar contra o pecado do pecador. Mas como o pecado é como gasolina para o fogo, diante da justiça de Deus, seremos queimados, seremos destruídos, porque o pecado está em nós, o pecado está no nosso coração. Lembra que falamos nas mensagens anteriores, Deus dizendo que o pecado está escrito na tábua do coração como que um ponteiro de aço, ainda que lavemos-nos com muito sabão e salitre, a mancha do pecado vai estar sempre diante de mim, dele, mas ele disse, mas eu mandei meu filho, e o sangue de Jesus Cristo, meu filho, te pode purificar de todo o pecado. Ele está dizendo, eu vou me levantar contra o pecado. Olha o capítulo 26 ainda do profeta Jeremias, no versículo 21, a abertura do versículo 21, ele vai dizer para nós o seguinte, do capítulo 26, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar. Que coisa interessante. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue. Olha, ele está dizendo, eu vou me levantar, eu vou sair daqui e eu vou, na verdade, visitar a terra. Na sua maldade, eu vou estar visitando a terra. Querido, a Bíblia Sagrada diz que na sua misericórdia, na sua infinita misericórdia, ele nos dá conselhos sábios. Ele nos faz um chamamento. Ele nos faz uma advertência. E ele está nos chamando ao lugar seguro. Ele nos está chamando ao lugar de maior segurança do mundo. Ele diz no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 30, eu não levo em conta os tempos que vocês viveram ignorantemente, mas eu ordeno agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, que reconheçam a sua situação. Vocês estão em estado de emergência. Algo vai acontecer sobre as suas vidas, sobre as suas famílias. Eu não levo em conta o tempo que vocês viveram ignorantemente contra a minha palavra. Ainda em Atos capítulo 3, versículo 19, ele vai dizer, arrependei-vos e convertei-vos, pois para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É Deus, na sua infinita misericórdia, fazendo um apelo para nós. No capítulo 16 de Atos, verso 31, ele vai dizer através de Paulo ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É o convite de Deus para nós. João capítulo 5, verso 24, ele diz, aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna, não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. João 10, 28 e 29, ele diz, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. E ele diz, eu e o Pai somos um. Ele está nos convidando ao abrigo seguro. Ele nos está convidando a estarmos livres, totalmente livres dos males que sobrevirão a este mundo, piores do que o que está acontecendo agora. Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz, nenhuma condenação existirá, nem existe, nem vai existir para aqueles que estiverem em mim. Porque o nome do Senhor é torre forte. Para ele corre o justo e estará seguro, disse Salomão no capítulo 1 de Provérbios. Portanto, aqueles que ouvirem a palavra do Senhor e arrependerem-se, voltando-se para Deus, estão voltando para um lugar seguro. Paulo entendeu isto, entregou sua vida a Jesus, e ele escreve em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, agora estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Deus, na sua misericórdia, nos convidando a fugirmos, a salvar a nossa vida. Assim como ele avisou para Noé preparar a grande arca para a salvação da sua família, ele está dizendo, salve a sua vida, salve, se não salvar a tua vida esta noite, neste dia, amanhã te matarão, porque o acontecimento, ele é inesperado, mas é um acontecimento avisado, você não será pego de surpresa, porque Deus está avisando. Ah, pastor, mas eu espero que Deus toque no meu coração. Querido, Apocalipse 3:20, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. A chave está por dentro, eu tenho o controle da chave do meu coração. Sou eu que abro a porta para Jesus entrar. Ah, mas não chegou o meu dia. Meu querido, em 2 Coríntios 6, versículo 2, ele diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ele está dizendo, o tempo é agora, o dia é este, a hora é esta. Abre o teu coração para Jesus. Entrega o teu coração a Ele. Ele disse em João capítulo 6, verso 37, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. São palavras de Jesus. Ainda em João capítulo 14, verso 23, ele diz, eu e meu Pai viremos e faremos neles morada. É Jesus nos chamando, é Jesus nos convidando. Este é o último aviso de Deus. Se Deus permitir, na próxima mensagem, se ainda estivermos aqui, iremos ouvir e ver Deus cumprindo a sua palavra de Gênesis capítulo 6, versículo 13 e 17. Ele vai mandar sobre a face da terra aquilo que ele prometeu. A maior catástrofe acontecerá de acordo com a palavra do Senhor. Querido, Deus te abençoe, Deus te guarde e, sobretudo, a tua alma, os teus pensamentos, o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.